Experimento fatorial de dois níveis. Então, agora veremos um subconjunto especial de projetos fatoriais. Aqueles que possuem apenas dois níveis de cada variável. Muita gente utiliza isso, tá? Eu particularmente não gosto. Eu gosto de trabalhar pelo menos com três níveis em cada variável. Mas é muito comum o pessoal usar. Por quê? Porque daí ele faz fatorial completo, aí é um número muito grande de execuções, então eles trabalham com dois níveis só. Mas para mim a resposta é sempre mascarada, porque eu estou considerando sempre retas e nem sempre vou ter retas de resultado, né? Como a gente viu no exemplo anterior agora há pouco. Então esses experimentos são chamados de 2 elevado a k, onde k é o número de variáveis. Então eu posso ter n variáveis, só que eu só posso ter dois níveis. Então digamos que eu tenho uma variável. Vamos pensar naquele exemplo que eu falei do pãozinho, de fazer o melhor pãozinho. Então, eu posso ter uma variável temperatura do forno, eu posso ter uma variável qualidade da água, fornecedor do fermento, tempo de engorda dele lá, que você amassa, prepara o pãozinho e deixa ele inchar. Ou seja, posso ter N variáveis, mas eu só posso considerar dois níveis em cada uma. Ou seja, se eu vou trabalhar com temperatura, eu tenho que considerar a temperatura de 95 e de 105 graus. Eu não posso usar 95, 100 e 105. Eu vou considerar que de 95 a 105 eu tenho uma reta atuando. E isso é o que gera perigo normalmente. Mas em função de custos, quando se faz fatorial completo, aí o 2K é o mais utilizado. Mas vamos lá. 2K é também o número de células ou execuções únicas em cada réplica do projeto. Quando todas as execuções experimentais são realizadas em ordem aleatória, os experimentos 2AK têm a capacidade de caracterizar todas as variáveis consideradas e podem resolver interações de dois fatores e de ordem superior. Nos experimentos de dois níveis, são uma das famílias mais importantes e fundamentais dos experimentos do DOE. Além de serem alguns dos experimentos mais comumente realizados, eles também fornecem a base para projetos mais complexos. De novo, fornecem a base para projetos mais complexos. O experimento fatorial de 2 elevado a 1 é o mais simples dos experimentos, né, de dois níveis. Mas apesar da sua simplicidade, o experimento fatorial 2 a 1 ainda demonstra muitos dos aspectos importantes da análise comum aos experimentos fatoriais de dois níveis. O experimento fatorial de 2 a 1. O que significa 2 a 1? Dois níveis, uma variável só. Tá? Quando você fala dois níveis, duas medições, duas coletas, alguma coisa assim? Não, quando eu falo dois níveis, a temperatura, eu só posso usar duas temperaturas diferentes. Tá. Fornecedor, só dois fornecedores diferentes. Entendi, respondeu. Então, nível. Então vamos lá. Quando duas ou mais variáveis estão sendo estudadas, elas podem ser todas qualitativas, todas quantitativas ou uma mistura de dois tipos. O que é qualitativa? Fornecedor A e fornecedor B. O que é quantitativa? Temperatura de 95 graus e de 105 graus. Essa flexibilidade não é preservada quando um experimento tem uma ou mais variáveis qualitativas em 3 ou mais níveis. Aí o negócio pega. Então, quando eu faço dois níveis, eu sempre chamo menos um e mais um, né? O nível menor e o nível maior. A temperatura mais baixa, a temperatura mais alta. O tempo mais baixo, o tempo mais alto. Certo? Então é muito comum a gente usar essa nomenclatura aqui, ó, menos 1 e mais 1, quando na realidade isso aqui pode ser substituído por 95 e 105, que são as temperaturas, pode ser 5 minutos e 7 minutos o tempo de engorda, pode ser, enfim. Aqui você vai por, essa é a variável que você mexe, que você atua, certo? O RAM são as corridas. Ou seja, sempre tem duas corridas. Então vamos lá, um exemplo 1. Use o comando regress do Minitab para determinar um erro padrão
dá o erro padrão, que é a variação do erro, né? E o valor do R quadrado. Então vamos lá. Menos 1, mais 1 são os valores de x. Então eu vou fazer duas replicações. O que ele está mostrando aí? Que eu estou fazendo duas replicações. Eu pego a 95 graus e meço uma. Depois pego outra 95 graus e meço a outra. Aí eu pego a 105 graus, tiro uma. Depois a 105 graus, tiro outra. E vejo o resultado que ela está dando. Tá bom? Então eu tenho duas replicações. Como é que eu faria isso aí? Ó? Tá lá. Ó. Eu venho para o comando regress, ponto e vírgula. E aí eu vou dar todos os parâmetros que eu quero desse regress. Então, quero uma resposta y, node full, continuous x1, termo x1, constante. E eu vou, o entendimento, T equation, T a nova, T summary, e T coeficientes e T diagnostics. Isso tudo aqui são os resultados que ele vai me aparecer na tela, tudo que eu estou pedindo para ele. Tá? Então, como é que eu fiz lá na linha de dados? Ó, tem aquela coluna 1 que já tem o número de linhas, essa aqui eu não mexo. Então eu vou pôr lá, o x1 eu vou pôr menos 1, 1 e 1, no y 47, 51, 21 e 17. Exatamente o que ele deu aqui, tá bom? É assim que eu vou preencher lá no nosso Minitab. Aí eu vou pegar o sumário do modelo que ele pediu aqui, ó, T-Summary. Tá aqui. Então ele dizia o padrão 28284, R298, R2 ajustado 97 e o R2 de predição, garantia de predição de 93. A equação gerada foi essa, y igual a 34 menos 15 vezes x, que nesse caso é o x1. Coeficientes, ó, do constante e do x1. Ó o p-value aí, ó, os dois muito bons. Então, a equação de regressão é justamente aquilo ali, ó, 34 menos 15x, com esses resultados que a tela mostrou. O erro padrão, tudo que ele pediu no exercício está aqui, essa é a resposta. Então, o erro padrão SE é igual a 2,8284, que é o nosso desvio padrão. O coeficiente de determinação, que é o R quadrado, é 98,25. Então, são os valores que ele obteve, é o que ele vai me entregar aqui. E são esses valores que eu analisei aqui com vocês. Mas só para eu ver se eu realmente entendi. Aí, no caso, por exemplo, se eu quisesse saber, já dizer um valor de y, vamos dizer, eu sei a resposta que eu quero, por exemplo. Vamos dizer que a resposta que eu quero é 30, eu jogaria na equação da reta e já saberia qual que é a variável que eu tenho que pôr. Isso. Tá. É que aqui ele só está trabalhando com menos 1 e mais 1, né? Então você sempre vai ter algo próximo de menos 1 e mais 1. Mas daí, vamos dizer assim, eu teria uma certeza de 93% que aquilo ali chegaria Isso. que eu quero. Se você quiser um valor acima de 40, você já sabe que a menos 1 é o teu melhor x1 a ser aplicado. Se você quer um abaixo de 30, você já sabe que o 1... Então vamos substituir esse x1 por 1. 34 menos 15, 14. Menos 1 vai me dar mais 15. Então vai dar 49. Ó, 49 está entre o 47 e o 51. Então é isso que ele faz.